Paz do Senhor, amados. Hoje eu venho falar do meu testemunho. Como foi que eu reconheci o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Antes de começar, eu quero deixar um versículo para vocês que se encontra em Lucas, capítulo 8, verso 40 em diante, que fala sobre a filha de Jairo e a mulher enferma. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertando a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Amém. Aqui eu quero chamar a atenção para a mulher enferma, né, que relata um pouco do que aconteceu comigo. Vou começar o vídeo dizendo que eu não quero ofender a fé de ninguém, apenas estou contando o que aconteceu comigo. E se você se acha incomodado ou acha que está ofendendo você de alguma forma, não assista, pois é aqui eu estou contando a minha história, né? Porque nós como cristãos temos que ser verdadeiros, temos que contar o que o Senhor fez na nossa vida, temos que dar testemunho daquilo que o Senhor fez na nossa vida, né? Porque é importante, porque através do nosso testemunho outras vidas podem ser alcançadas, e é esse o objetivo, né? Alcançar outras vidas. Eu vou começar para vocês falando que eu fui criada no candomblé, né? Desde que eu me entendo por gente, né? Eu praticamente nasci no candomblé, né? Minha avó, por parte de pai, sempre foi do candomblé, né? Já faleceu. E eu sempre tive muita fé em Deus. Eu sempre acreditava muito em Deus. Não tinha quem me tirasse isso, né? Então, eu servia ao candomblé com fervor, defendia a religião, mas eu sempre acreditei em Deus. E quando eu tinha assim por volta dos 12 para 13 anos, eu, sem saber, sem ter a consciência, né, tinha uma intimidade com Deus, né? Eu dormia na casa da minha avó, por parte de mãe, e antes de dormir eu sempre tinha o tempo, todos os dias, praticamente todos os dias. Era muito difícil quando eu não fazia isso, mas eu sentava e conversava com o Senhor.
Eu contava o que se passava no meu dia, tanto de bom quanto de ruim. Tinha aquela intimidade com Deus, sabe? Eu tinha Ele não só como um pai, mas como um verdadeiro amigo. Ali eu contava tudo, o que muita gente não sabia, mas o Senhor Ele sabia, né? Os meus segredos mais íntimos, minhas dores mais íntimas, o Senhor Ele sabia. Então, eu fui, na época de escola, eu fui muito perseguida por conta da religião. As pessoas me ofendiam, mas eu não ligava, eu defendia, era a religião que eu achava que era certa. Eu não estou aqui para dizer que não é. Se você acha que é certa e acha que tem que seguir, é um direito que lhe assiste. Mas cada um vive de acordo com suas experiências e com suas convicções. Então, eu batia no peito e dizia: essa é minha religião e eu vou defender. Então, assim, por volta dos 16 para 17 anos, eu conheci um rapaz que hoje é o meu esposo. E começamos a namorar, e na época ele era afastado. E sempre eu mantive o relacionamento com Deus. E ninguém sabia. Então, ele perguntou no começo qual era a minha religião, eu falei pra ele. E sem me agredir, sem querer invadir o meu espaço, ele sempre falava da Bíblia pra mim, uns versículos e tal, mesmo afastado. E teve uma época que a gente já estava namorando fixo, que ele falou pra mim que o caminho que eu estava seguindo era errado. Só que eu sempre fui mente aberta, entendeu? Porque tem gente que é dessa religião que não quer saber do evangélico, não quer ouvir a palavra. Eu parava, ouvia, se me parasse na rua, posso deixar um versículo? Eu dizia, pode, eu ouvia. Mas eu era cega. E na época estava passando a novela Os 10 Mandamentos. E ele falou pra mim que ia procurar na Bíblia, não lembrava, mas havia um versículo, porque na época ele não era tão íntimo da Bíblia assim, ele estava afastado. E ele me disse que tinha um versículo na Bíblia que dizia que era errado adorar outros deuses. Só que como eu sempre fui mente aberta e sempre gostei de aprender, então eu, conversando com o Senhor numa noite dessa, eu disse, Senhor, será que eu estou errada? E daí eu lembro que em uma noite passou na novela Os 10 Mandamentos a parte que Moisés estava falando de adoração de imagem e tal, que era errado. E aí a dúvida começou a crescer no meu peito. E aí a Bíblia nos diz que a gente tem que colocar o Senhor à prova. E eu mesmo sem saber, coloquei. E eu disse, Senhor, uma das minhas íntimas conversas com o Senhor, eu disse, Senhor, se eu estiver no caminho errado, me mostra. Porque o que eu quero, o que eu almejava era o Senhor, entendeu? Eu servia os espíritos lá do candomblé, mas, entendeu? Não era aquela coisa, tipo, eu tinha intimidade com o Senhor. Então eu queria saber se eu estava andando errado ou não. Então chegou uma noite que eu liguei para o meu esposo, que na época era meu namorado, e eu conversando com ele, e ele começou a falar da Bíblia, nada a ver com deuses, mas a glória tomou conta do meu quarto. Irmãos, se eu for falar aqui o que ele estava falando, eu não lembro. Parece que a minha mente estava focada no Senhor naquele momento. E eu chorava e sorria.
E eu senti como algo tivesse saindo dos meus olhos, uma venda. E naquele momento eu chorei, me emocionei, eu senti a presença de Deus, a glória invadiu o meu quarto. E ele do outro lado da linha, estávamos conversando pelo telefone, ele disse: o que é que está acontecendo? Tá tudo bem? Eu disse: tá tudo bem, agora tá tudo bem. E naquele momento eu entendi, sem que ele me dissesse, sem que ninguém me dissesse, o próprio Senhor veio a mim e falou. O Senhor, ele teve misericórdia de mim e disse, e me mostrou que eu estava no caminho errado. E a partir daquele momento eu disse: isso não é para mim. E ainda assim eu fui uma vez, eu disse: eu vou essa vez, para eu ver com os meus olhos, agora sem a venda, como é. E eu fui para uma festividade do candomblé, e lá as pessoas se prostrando, e todo mundo dizendo: você não vai se prostrar? Não. E eu fiquei lá, sabe, com aquele sentimento de: isso não é pra mim. Eu fiquei tão agradecida a Deus que eu disse: Senhor, nunca mais eu piso aqui. Eu agradeci muito a Deus, mas ainda assim eu não aceitei o evangelho. Então foi passando o tempo, eu não frequentei mais o candomblé, mas também não aceitei a Jesus, não reconheci como meu Salvador. Eu continuava a conversar com Deus, mas não queria saber de igreja. E nessa época o meu irmão se voltou, que ele também foi nascido no candomblé junto comigo, só que ele já tinha se afastado, foi para a igreja, depois afastou da igreja. Só que na época eu não entendia porque ele tinha feito isso, eu achava errado que ele tinha feito errado. E nessa época que eu não estava indo mais, ele já estava se firmando nos caminhos do Senhor. Então ele começou a me chamar: vamos fazer uma visita. Eu ia fazer uma visita e tal. Aí nessa época eu comecei a morar com o meu esposo. E certa vez passou um tempo antes disso, né? Antes desse acontecido, 15 minutos? eu morando com meu esposo, a minha menstruação ficou desregulada. Eu comecei a menstruar sem parar. Tinha mês que eu ficava 10 dias ou sem menstruar ou vindo bem pouquinho, mas o fluxo era muito intenso, muito intenso. E eu ia no médico e ninguém dizia nada. E certa vez a gente conversou até tarde, e aí eu deitei, eu durmo de lado. Quando eu virei para o outro lado, isso já era tarde da noite, eu senti como algo tivesse caindo de um lado para o outro, como se tivesse desprendido alguma coisa aqui dentro, abaixo do umbigo. E eu senti uma dor muito forte, e na hora eu despertei. E eu tava com sangramento ainda nessa época, e já era por volta assim de quase um ano quando eu comecei a sentir essa dor. E aí foi passando o tempo, né, na noite, e a dor foi aumentando. Eu levantei, tomei remédio, não passou. Pelo contrário, a dor só fazia aumentar. Eu passei aquelas pomadas tipo geló e não adiantava. Teve um momento que eu não suportei. Eu não estava aguentando nem ficar ereta, só conseguia ficar curvada, que aliviava um pouco a dor. Mas a dor era muito intensa, parece que alguém estava espremendo algo assim por dentro. E nessa época, por causa do sangramento, eu tive uma anemia forte. E
perdi quase todo o meu cabelo. Meu cabelo sempre foi grande. Teve um tempo que meu cabelo ficou entre o joelho e o bumbum. Eu vou colocar foto aqui. E depois meu cabelo se foi. E com isso antes da dor, né? Eu tive começo de depressão. Eu não queria sair dentro de casa porque eu tava me sentindo feia. Eu só vivia chorando. Eu me olhava no espelho, eu chorava. E o meu esposo o tempo todo dizendo, calma, vai crescer, esse sangramento vai parar. E não era só o sangramento, sabe? Era o conjunto, eu sentia muita cólica. O meu cabelo foi embora. Que a beleza da mulher tá no cabelo, né? A mulher gosta de cabelo. A maioria gosta de cabelo, de se cuidar e tal. E como eu sempre fui muito vaidosa, aquilo me doeu bastante. Mas voltando pra dor. E aí eu acordei o meu esposo e disse, olha, eu não tô aguentando, já chorando. Ele se assustou porque viu o meu rosto transtornado. E eu não aguentando, tô dizendo, eu não tô aguentando, tá doendo muito. Pra vocês terem ideia, a dor foi tanta que eu desfaleci. E ele ficou batendo no meu rosto pra me despertar. E aí ele me deu remédio. Esperou dar 4 horas da manhã. Isso eu passei a noite toda com muita dor. Muita dor. E aí ele foi na casa da mãe dele, pegou um mato lá que, segundo ele, era bem amargo e que servia pra dor no estômago, que ele achava que era meu estômago. E ele amassou esse mato só com um pouco de água. Eu tava sentindo tanta dor que eu não senti nada, o gosto do mato. Pra mim eu tava tomando água. E nada passou, nada resolveu. Então ele me levou na emergência. Chegando lá, entrei de cadeira de roda. E os médicos me trataram super mal. A médica perguntou, por que você veio de cadeira de roda? E eu fiquei pra cara dela cheia de dor. E aí eu disse pra ela que tava com muita dor, tava com sangramento. E aí ela me deu um paracetamol, se não me engano, na veia. E aí aliviou a dor. E me mandou pra casa. E quando eu cheguei em casa, aí ele disse, olha, tu vai ficar com a tua mãe, porque eu preciso trabalhar. Ele precisava trabalhar. E na época ele trabalhava até nos sábados. E ele pegava muito cedo. Eu disse, não, eu fico com mãe, porque aí ele disse, mas ele sempre tava ligando. E aí quando foi por volta das 4 ou para 5 horas da tarde, eu comecei a sentir dor de novo. E era do outro lado. E doeu muito. E aí eu esperei ele chegar do trabalho. E de novo fomos na emergência. Ele dormiu no banco porque minha mãe entrou na sala. Ele ficou deitado no banco porque ele, direto do trabalho, ele foi pra lá, não teve tempo de descansar. E a gente passou a noite no hospital. Nesse dia, os médicos fizeram o exame e eu estava com anemia muito forte. E o médico disse, mais um pouquinho você teria que tomar sangue. E eu tive que tomar 7 bolsas de soro. E aí eu preocupada com a dor, porque eu não queria sentir mais aquela dor. E o médico só preocupado com o sangramento. Ele disse, não se preocupe, a gente vai encaminhar você, que é um hospital que tem aqui, que é próprio para gestantes, a ala, né? E lá eles vão ver o que é que você tem e vai ver essa dor, esse sangramento é essa dor. Mas ele estava preocupado com o sangramento, porque por causa do sangramento eu estava com anemia. E aí, no outro dia, eles me encaminharam para o hospital.
Chegando lá, parece que foi uma coisa, nesse dia eu fui tanta grávida para dar à luz. A gente passou o dia no hospital e por causa da bagunça da movimentação muito grande, perderam meus exames, eu tive que refazer, tirar sangue de novo para fazer. E foi constrangedor porque eu sem estar grávida, eles estavam achando que eu estava grávida, que eu estava tendo um aborto, e estava fazendo exame de toque em mim e viu que não tinha nada, estava tudo normal. E eu sempre perguntando, e essa dor, ninguém me dava satisfação sobre a dor. E o sangramento não passou. Então eu passei o dia todo, quando foi umas 4 horas, me mandaram para casa porque nos exames não deu nada. E quando eu voltei para casa, aí tava só dolorido a minha barriga. Aí meu pai falou, é melhor, eu não sei por que voltou, ela vai sentir dor de novo. Dito e feito, irmãos, foi dor. Foi dor, eu chorava, eu gritava de dor, e minha mãe desesperada. Todo mundo sem saber o que fazer, sem saber o que me dar. Daí meu pai tem problema de coluna, ele me deu um remédio dele que é quando ele sente dor na coluna, um remédio forte. E foi o que aliviou, aí eu consegui dormir. Porque esses dias todos eu tava sem dormir por causa da dor. Botava água quente, tudo e nada adiantava. Ele me deu esse remédio, passou. Quando foi... Aí eu consegui dormir à noite. Quando foi no outro dia, eu comecei a sentir dor de novo. Ele me deu esse remédio de novo. E aí a dor cessou. Só que o sangramento ainda continuava, sem parar. E eu já não aguentava mais. E meu irmão me chamava. E por que eu deixei essa palavra? Porque quando o meu irmão me chamava nesse período de sangramento, me chamava para ir para a igreja, eu sempre ouvia essa palavra lá, a mulher do fluxo de sangue. E é lindo como Jesus, ele fala com a gente, né? Mas a gente endurece o nosso coração. E eu ouvia essa palavra, eu chorava, eu sentia que era para mim, mas ainda assim eu fechava o meu coração para o Senhor. O meu irmão desesperado falou lá no trabalho dele, pediu para a mulher, disse que entraria em um acordo, pediu acordo, né, para ver se ela conseguia um ginecologista para mim, para ver se descobria o que é que eu tinha. E de novo eu passei por constrangimento de passar o exame de toque e nada. Ninguém descobria o que era nem de onde vinha. E aquilo me desesperou, irmãos, porque eu disse, eu nunca vou ficar curada e ninguém diz o que é. O que me desespera mais é você não saber o que você tem. Ninguém descobriu o que você tem. E aí, certo dia, eu sem aguentar mais, já chorei tudo que tinha de chorar. Eu não conseguia me sentir mulher. Não conseguia me sentir um ser humano. Eu estava destruída. E eu me lembro que foi num sábado, meu esposo pegava meio-dia no sábado. E eu chorando porque eu só tinha a parte de trás do cabelo. Era só essa mechinha aqui. Só essa mechinha de cabelo, né? Grande. Mais ou menos até aqui. E a parte de toda picotada por aqui. Eu vou ver se acho foto, coloco aqui. Que eu tirei foto. E eu me olhei no espelho e chorei muito. Ele disse, não chora não, porque vai dar tudo certo, esse sangramento vai passar. E eu, tá bom. Aí ele foi embora pro trabalho. Irmãos, eu só fiz esperar ele sair. Eu dobrei os meus joelhos. E sem conseguir falar. Mas na mente eu conversava com Deus, porque na minha boca não conseguia sair nada.
E eu chorei, dizendo, botei meu rosto no pó e disse: Senhor, se o Senhor me curar, eu nunca mais te negarei. Porque quando eu ia para a igreja, faziam um convite, eu dizia que não queria. Então eu disse: se me curares, nunca mais eu te negarei. E nisso, irmãos, eu já tinha ido em farmácia, em médico, passado consulta, tudo. Ninguém dava nada que controlasse esse sangramento. E passou mais ou menos uma semana, 10 dias. Eu fui numa farmácia, eu sem querer comentei assim com uma moça do balcão, né? Balconista. E aí eu falei pra ela do sangramento, ela disse: olha, eu tive um aborto uma vez e eu fiquei com hemorragia, eu tomei um remédio. Por que tu não toma pra ver se funciona? Eu disse: nessas alturas eu vou tomar o que for. Eu sabia que era o agir de Deus. E ela me deu esse remédio e eu tomei. Se eu não me engano, vem 20 cápsulas. Eu tomei quase todas, ficou faltando uma ou foi duas. E o sangramento foi embora. E nunca mais voltou. E depois desse período, que o sangramento foi embora, aí teve uma festividade que nessa época o meu esposo já tinha se voltado também e estava caminhando com meu irmão. E ia ter a festividade do discipulado, a formação, né? E eles me convidaram. E lá a pregação teve nada a ver com fluxo de sangue, mas foi uma bênção. E na hora do convite, o pregador falou de lá, né? Quem quer aceitar Jesus agora? E aí eu estava bem distante, a igreja era grande, tinha muita gente. Eu disse: não vou não. Aí a irmã aí na hora veio na mente, né? O Senhor, ele fala com a gente. Tu disseste que não me negaria mais se eu te curasse, eu te curei. A irmã do meu lado tinha perguntado, eu já ia dizer que não, mas na hora o Senhor falou isso. E eu disse: irmã, eu já estava chorando. E eu disse: irmã, eu quero ir para lá, a senhora me leva? E ela me levou, eu fui à igreja toda chorando. Não é fácil, mas é lindo. E até aqui o Senhor tem me ajudado. E desde esse dia, que já faz, não lembro se é 5 ou 6 anos, que eu entreguei minha vida para Jesus. Vou colocar aqui, é exato. Que eu entreguei minha vida para Jesus. Se eu disser para você que tem sido fácil, não é. Mas é gratificante, irmãos, servir a esse Deus. Deus, Ele tem um amor tão grande para comigo, para com você. Ele faz coisas lindas na nossa vida. Depois que eu aceitei o Senhor, eu passei a usar, por causa da queda do meu cabelo, eu estava usando aplique. Mas com o tempo, o Senhor disse: eu não quero que você use isso. Eu vou restituir o teu cabelo. E com o tempo eu engravidei, que eu pedi ao Senhor para me dar esse filho, e Ele me deu. E eu louvo a Deus pela vida do meu filho, que é um menino alegre, que ama louvar a Deus. E durante a gestação, meu cabelo já estava cheio, por aqui, mais ou menos, bem cheio, bonito.
eu não usava mais aquele aplique. E em 3 anos o meu cabelo voltou ao tamanho que era, né? E eu sempre que eu vou à igreja, que eu escuto que pregam sobre a passagem da mulher do fluxo de sangue, eu me emociono, porque eu lembro do que o Senhor ele fez por mim, né? E se tu tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? E eu tive fé naquele momento, irmãos. Eu depositei tudo que eu tinha no Senhor. Eu acreditei que Ele iria me curar. Eu coloquei o Senhor à prova. Eu disse que se Ele me curasse, eu iria aceitá-lo. E eu sou grata a Deus por isso, porque não pelo cabelo, também, né? Mas porque é muito ruim, muito incômodo, né? E eu passei um ano, irmãos, com esse sangramento. Imagina, você sangrar em 30 dias sem parar. Tinha mês que, como eu falei, eu passava 10 dias sem menstruar, mas era muito raro. E aquilo tudo mexeu comigo, né? Eu agradeço a Deus pela vida do meu irmão, que lutou, né? Orou, meu esposo, oraram por mim. E ele até disse: eu achei que tu não quer aceitar, que tu tem um coração duro. Mas eu não tinha um coração duro para o Senhor. É que eu tinha convicção da minha religião. E hoje, quando eu penso em desistir, porque às vezes a gente pensa em desistir, eu lembro que o Senhor fez por mim. E lembro que a misericórdia dele me alcança todos os dias. E que até aqui o Senhor tem me ajudado. Antigamente, eu não podia louvar ao Senhor. Eu sempre gostei muito de cantar. E eu não podia louvar ao Senhor, que alguém falava: tu não pode estar cantando música de crente, não. E eu cantava escondido. E hoje em dia, eu amo louvar ao Senhor. E eu louvo ao Senhor tempo fora de tempo. Porque o louvor me move a sentir a presença do Senhor. Então, irmãos, espero que esse testemunho tenha edificado a sua vida. Espero que o meu relato possa aumentar um pouco a sua fé no Senhor. Porque o Deus que a gente serve é o Deus que cura, é o Deus de milagre. É o Deus que restaura, é o Deus que tira a venda. E se você tem um familiar que se encontra em outra religião e você está lutando para ele sair dessa, acredite. Porque o Senhor, Ele vai tirar de lá. Porque Deus é o Deus que quebra todas as correntes. Ele corta os laços, tira a venda. Deus tudo pode fazer. A gente tem o defeito de limitar o Senhor. Mas o Senhor, Ele não tem limite. O Senhor faz o impossível acontecer. Basta somente crer. Antes de encerrar, eu quero fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. E também quero orar pela sua vida. Peço que você feche os olhos. E neste momento, peça de todo o coração que o Senhor quer. O que você quer que o Senhor faça na sua vida. Justo e eterno Deus, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na tua presença. Pela minha vida, pelos livramentos, pela vida do meu filho, por minha família, Senhor. Deus, estou aqui diante de Ti para agradecer as coisas que tem feito na minha vida. Por cada coisa, cada livramento, cada ensinamento. Senhor, me perdoa por minhas falhas, meus defeitos. Por muitas vezes duvidar de Ti. Por muitas vezes ter o coração duvidoso. Nos ajuda, Senhor, a seguir no Teu caminho, a buscar a Tua face, uma intimidade contigo. Deus, estamos aqui diante de Ti, meu Pai, para Te agradecer por tudo que Tu és.
Também, Senhor, te apresento esta pessoa que está aqui, Senhor, assistindo a este vídeo. Peço, Pai, que neste momento Tu sabes o desejo do coração desta pessoa. Tu sonda o íntimo profundo. Então, Senhor, neste momento, peço, nós estamos aqui clamando diante de Ti, que o Senhor realize o desejo do coração, segundo a Tua vontade. Abençoa cada um, Senhor, que entrou neste vídeo e que possa ser edificado pela Tua palavra. Te agradecemos por isso. Chega com salvação, Senhor, na vida de cada um. Liberta, Pai. Tira todo e qualquer vício. Aleluia. Nos dá um coração puro, tal como de uma criança. Nos ensina a ser, Senhor, justo para contigo e para com o próximo. E que possamos amar a Ti acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.